Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastos. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Nostalgia, trauma coletivo ou apenas mais um desenho animado dos anos 80? No Rasta News de hoje, trataremos desta alegoria cósmica que nos apresenta a um grupo de adolescentes liderados por um velho confuso num mundo onde promessas não se cumprem, saídas não existem e cada episódio termina onde começou. No Rasta News de hoje, Caverna do Dragão. Pô, meu irmão, Caverna do Dragão é um dos maiores enigmas da televisão mundial. Uma série que começou como desenho animado, virou lenda urbana, teoria da conspiração, metáfora existencial e, por que não dizer, uma alegoria da vida política brasileira. Quem não viu, há de olhar. Esse desenho marcou uma geração, né? Não apenas por conta do seu universo, mas porque foi um sucesso dos anos dourados dos desenhos animados, não? Pode parecer saudosismo, mas nesse caso é verdade. Mas todo o resto é verdade. Nos anos 80, todo desenho animado já era criado junto de uma série de produtos para a criançada comprar e se alegrar, né? Frequentemente, o desenho era criado para vender um brinquedo ou um jogo que já existia, né? Existia uma síntese, uma unidade na vida dos meninos e meninas. Não é que nem hoje, né? Que a criançada joga um joguinho chinês no tablet, aí daqui a pouco ele tá brincando com um boneco de um filme da Marvel que ele não tem idade para assistir. Depois assiste uma série animada russa ali no Netflix, né? Pois o Caverna do Dragão foi justamente criado para divulgar o RPG Dungeons and Dragons, o famoso D&D que a galera curte, né? Inclusive o nome original em inglês era Dungeons and Dragons, seria Calabouços e Dragões em vez de Caverna do Dragão, né? O jogo de RPG havia sido criado em 1974 e se tornou rapidamente um estrondoso sucesso. A verdade é a seguinte, né? Geral se amarrava em Tolkien e tava todo mundo a fim de brincar com as historinhas num mundo parecido com o dele, né? Com a presença de hobbits, elfos, anões, dragões e orcs. Isso é inegável, né? Então, nos anos 80, a TSR, empresa dona do D&D, resolveu tentar alcançar um público ainda maior, lançando um programa infantil relacionado ao jogo. E aí entrou a Marvel como responsável pela produção. O conceito original era criar uma narrativa que misturasse aventura, drama, dilemas e um pouquinho de humor. O próprio Eric tinha lá umas expressões meio bizonhas, né? Parecia ter uma pegada de anime. A história era sobre um grupo de adolescentes que vai ao parque de diversões, entra numa montanha-russa com tema de fantasias e dragões e, puf, são sugados para outro mundo, para outra dimensão! Outra dimensão! Não! Uma dimensão paralela, dominada por magia, monstros, castelos e dragões. Assim que eles chegam nesse mundo paralelo, eles conhecem o Mestre dos Magos, um sujeito pequenininho ali, cujo nome em inglês é bastante revelador, Dungeon Master. Ou seja, ele é o mestre do RPG, né? Ele é o cara que vai guiar a história e que dá a cada um deles um item mágico. Os itens mágicos atuavam como verdadeiros dons, já que os heróis, para quem conhece o jogo, eram personagens de nível 1, né? Muito pouco experientes ou capazes, e não dava para fazer nada caso eles não tivessem bons recursos. Então, vamos fazer uma análise aí dos nossos grandes heróis e vilões da Caverna do Dragão. Nós tivemos o Hank, o arqueiro, né? Loiro, olhos claros, atlético, o líder do grupo, o Chad da parada, né? Todas as meninas gostavam dele, né? Um garoto sensato. Pô, e tem um arquinho de energia ali, ó, que dispara umas flechinhas de luz, né? No esprô da cara dele. Mas também é um jovem meio tenso, né? E ele tem um ar meio de pai de menina adolescente que trouxe pra casa o primeiro namoradinho. Depois vem o Presto, o mago, né? Pô, meu irmão, o grande Presto. Todo mundo gostava dele, né? Ele era o mais decepcionante, mas muito capaz, né? Chapéu pontudo, ansiedade alta
e muita magia errada, né? Altos erros críticos mesmo. Era muito fumble, era muito bom. O maluco só tirava um no dado, né? O maluco tentava invocar um simples sanduíche do chapéu e saía uma vaca, tá ligado? Nós temos também o paladino covarde do grupo, que é o Eric, né? Esse aí eu acho que ninguém gostava dele, né? Eu achava ele meio chatão, né? Menino de apartamentinho no Leblon, reclamão, cheio de prosa, um paladino medroso, covarde e sem arma, né? Só tinha um escudo. Que assim, beleza, era um baita escudo mágico, né? Mas era tudo o que ele tinha, né? Além disso, ele tava sempre discordando do grupo, né? E questionando o mestre dos magos. Apesar de que no final da história a gente descobre que ele tinha uma boa razão para implicar com o velho, né? Enfim, o Eric era o Ben Shapiro do rolê, né? Tínhamos também Diana, a acrobata, né? Forte, atlética, decidida. Usava ali um bastão mágico e resolvia altas enrascadas. Ela parecia ser a única sem defeito do grupo, né? Fora o fato dela ser mulher. Tínhamos a Sheila também, que era a namoradinha, que todos só queriam ter essa namoradinha. Reservada, protetora. Ela tem um manto mágico de invisibilidade que usa para se esconder e espionar, né? O defeito dela é ser sensível demais e se preocupar excessivamente com seu irmão Bob, que é o bárbaro do grupo, né? O irmão caçula da Sheila. Bob tem uma clave mágica e muita coragem, mas ele é impulsivo e imaturo, né? Ele é o jovem afobado e sem estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Em francês, stratégie. Por último, temos um personagem que pertence ao próprio mundo mágico, né? Uni, o unicórnio. Pô, meu irmão, o Uni era um luxo, né? Mas claramente ele só atrapalhava o grupo, meu irmão. Que unicórnio inútil. É o peso na terra que atrapalha a galera. Toda vez que a galera tá prestes pra voltar pra casa, esse bichinho de purpurina começa a chorar, a gritar, e a galera termina fazendo o hashtag a louca e perde a oportunidade de voltar pra casa. Bom, nós temos também o já mencionado Mestre dos Magos, que aparece ali, some do nada, dando umas dicas meio furadas, soltando os enigmas pra galera. E por último, nós temos o Vingador, o vilão da série. Monstrão poderoso, meu amigo, montado num cavalo alado, chifre de um lado da testa, dente de vampiro, aquela voz de quem curte um Venom, tá ligado? Tiamat, você encontrou seu mestre. Era o seu peru que dublava o Vingador, né, velho? O seu objetivo é tomar as armas mágicas dos jovens e conquistar mais e mais poder. Em todos os episódios, os heróis tinham um único objetivo, meu irmão: voltar pra casa. A Odisseia. É isso, mas eles sempre fracassavam, né? Em todos os 27 capítulos a gente já sabia o fim, mas mesmo assim a gente assistia porque era grande dia. Inclusive, vários desenhos das antigas são pequenas tragédias cíclicas, né? As almas que buscam ali com intensidade, mas nunca com sabedoria, né? O Tom nunca pega o Jerry, o Coyote nunca pega o Papaléguas, o Dick Vigarista nunca ganha corrida maluca e o republicanismo brasileiro nunca deixa de... Mas o roteiro meio previsível ali nunca foi um problema, né? Porque o grande atrativo dessa série, além da parte da fantasia do D&D, eram os personagens, né? Porque, pô, eles eram muito top, né? Todos eles eram uns heróis incompletos, né? Com os defeitos, com limitações, para realizar justamente as suas principais missões. Ora, essa ideia foi muito top, né, velho? No meio de tanto He-Man, Thundercat, né? Uns heróis musculosos, fodão, assim, né? A tentativa de fazer um Dungeons and Dragons que fosse baseado nos personagens sinistros, assim, também, deve ter sido muito grande, né? Mas eles souberam justamente valorizar a experiência real de quem joga um RPG, né, velho? Quando você começa, você é meio que um merda, né, bicho? E normalmente no grupo tem altas trapalhadas, altas desavenças, altas confusões. Porra, a gente mesmo aqui, meu, nas últimas quests que a gente jogou, numa usou pra jogar com o Elfo Ranger Arqueiro, Belgor, filho de Belchior. O maluco tirou só dado bom na hora de pegar os atributos. Era tipo força 17, constituição 18, destreza 18, né? Um arqueiro boladíssimo, né? Mas ao invés de focar na quest, ele só queria pescar e vender peixe na praça, né? Tipo, até na hora de jogar RPG, o embaixador é vagabundo. Se dependesse dele, ele jogava RPG dentro do RPG. Teve uma atrapalhada na quest seguinte que foi minha, né? O meu mago soltou 6 Lightning Bolts de uma vez que eu tinha no Lightning Rod, porque a gente acordou que o acampamento tava sendo invadido, tá ligado? Por uns kobold, uns orc, tá ligado? Aí eu, Lightning Bolt, assim, 6 Lightning Bolt de uma vez. Saiu um cone de Lightning Bolt, assim, e sem querer pegou junto do Hobbit o nosso querido Alegrinha, que morreu churrascado na mesma hora. Essa é a vibe do RPG, meu amigo, e isso eles conseguiram mostrar no desenho.
né? Ninguém precisa de mais um herói fodão igual a todos os outros, né? Já basta o tanto de influência digital ter tudo e com camisa estourando de tanto dura Tetão e Alexandrolona que eu fico vendo aí toda vez que abre o Instagram. Após 3 temporadas, por conta de umas questões burocráticas, a série foi cancelada e o episódio 28, que seria o final da série, chegou a ser roteirizado, mas nunca foi produzido. E assim, uma jornada com começo, meio e fim virou uma tragédia sem fim, né? Semana após semana os moleques se esforçavam, né? Lutavam, quase chegavam em casa e nada. A porta se fechava, o feitiço voltava, o episódio acabava. Essa ausência de desfecho contribuiu para tornar o desenho uma lenda, que para a maioria das pessoas está no ar até hoje. A gente ainda deita na cama e pensa, né? Pô, coitado daqueles meninos, né? Ainda estão lá tentando voltar para casa, né? Na falta de uma conclusão oficial, surgiram muitos rumores que circularam na internet. Uns dizendo que o Mestre dos Magos era o grande vilão da história, pois ficava mandando o grupo de um lado para o outro com o objetivo de rir da cara deles, sabendo que eles nunca conseguiriam voltar para casa. Outra famosa é de que os personagens morreram no acidente da montanha-russa e que o mundo da fantasia seria um purgatório, né? Uma metáfora da alma entre o céu e o inferno, enfrentando provas para merecer a salvação. E aí o Mestre dos Magos seria uma figura divina, né? E o Vingador, o diabo. Claramente faltou catequese aí para quem inventou essa tese, né? Mas há alguns anos, o roteiro passou a circular na internet e os fãs fizeram uma animação do episódio final que você pode encontrar aí pela internet, né? Resumo, o Mestre dos Magos era o pai do Vingador e os heróis terminam quebrando o feitiço e permitindo que o Vingador volte à sua forma humana. O problema é que apesar do Mestre dos Magos não ser um vilão de fato, ele estava jogando com a galera, né? Usando a molecada para atingir os seus próprios fins. Eu não sei porque essa gurizada não deu uma coça nesse velhaco antes de ir embora, né? Isso aí é sacanagem, né, meu irmão? Deixou os meninos ali num loop infinito, enfrentando monstro, enchente, feiticeiro, sem nunca chegar em algum lugar, tentando se livrar daquele mundo cheio de monstros, né? Parece até o Brasil, né? Onde a gente tem a nossa caverna do Lulão. Desde os anos 80 o cara tá aí, ó, disputando eleição, enchendo a nossa paciência. A galera já tentou impeachment, já tentou lava-jato, já tentou cadeia, tudo pra sair dessa porra. Aí de vez em quando o portal de saída até aparece, né? A luz brilha no fim do túnel, mas aí quando a gente vai passar, tranca, né? E aí começa outro episódio, a mesma merda, de novo e de novo. E no Brasil nós temos o nosso Mestre dos Magos também, né? Que é o Estado brasileiro. Aparece ali, aponta um caminho, promete uma mágica, diz que dessa vez vai dar certo e depois some. E os Uni? Será que temos Unis? Esses aí coloridinhos, meu amigo, temos vários, fazem até passeata. Caverna do Dragão marcou uma geração porque ensinou, sem querer, o que todo brasileiro já intui desde cedo, né? Quando as promessas são muitas e toda semana aparece uma nova porta mágica dizendo agora vai, é aí mesmo que mora o feitiço mais antigo da política nacional, a palavra de poder, bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje é para ninguém menos que o Mestre dos Magos, né? Gnomo onisciente da omissão seletiva, né? Ilusionista passivo-agressivo e oráculo da ambiguidade calculada, né? Ele mesmo, né? Aquele ser pequenininho, envolto por um manto de mistério, completamente inútil e que aparece só para dizer o óbvio com cara de enigma, né? Parece a Constituição de 88. É uma mistura de Leandro espiritual com pau no coelho, né? Ele era o homem que tinha todas as respostas, mas preferia ficar falando ali com as charadas, né? Era o oráculo da inutilidade prática, meu amigo. 27 episódios de desespero juvenil. O cara apareceu em todos os momentos errados, falou tudo o que não precisava ser dito e desapareceu logo depois de soltar uma frase com aquela cara de provérbio chinês que não entrou, né? Não foi selecionado pro biscoito da sorte. A missão dos meninos era voltar pra casa, né, velho? E a missão dele era aparentemente sabotar isso com classe, né? Toda vez que os moleques estavam a um passo do portal da liberdade ou da explicação, ele surgia no meio do mato e soltava. Às vezes, para seguir em frente, é preciso parar. E aí sumia, né? Isso aí não é guia espiritual, né? Isso aí é distúrbio narrativo, né? É como se o roteirista tivesse lido Freud e Jung e levado a sério, né? O Mestre dos Magos, meu amigo, ele não era personagem, ele era o espalha-bosta da estrela, né? Se o George Martin mestrasse um RPG safe pra garotada, ele seria um Mestre dos Magos, né? Ele existia só pra garantir que o episódio não tivesse fim. O mais irônico é que a presença dele sempre vinha com um sorriso, né? Um ar de quem sabe tudo, mas decidiu que ninguém merece saber. É tipo aquele professor de escolinha Waldorf, né, que te avalia sem te dar nota alguma, porque o aprendizado está no caminho e não na resposta.
Enquanto isso, o Vingador lá tocando o terror, o viadinho Uni gritando, o Eric surtando, o Hank tentando manter a fé em vão e o Mestre dos Magos ali, ó, no meio da bagunça, como se fosse um funcionário público do trauma, né? Nem vilão ele era, né? Ele era pior, ele era o espectador privilegiado do sofrimento alheio, né? O que dói na parada não é só ele ter falhado em ajudar, né? É que a gente, como espectador, caiu no jogo, né? Toda semana a gente viu o velho chegar, esperava alguma solução, torcia pelos meninos e no fim tudo voltava a estaca zero. Quem estava certo era o Eric. O que ele oferecia não era sabedoria, né? Era só esperança o suficiente para mais um episódio, esperança falsa, né? O que ele vendia era o adiamento eterno da saída, né? E aí quando você cresce e percebe isso, você percebe que o Mestre dos Magos não era a guia, né? Ele era o guarda da prisão, né? Ele era a encarnação do roteirista covarde, né? Do destino que ri do esforço. É uma fábula com um animal inteligente, criança que fala e sem moral, né? E é por isso que damos ao Mestre dos Magos o nosso troféu bigodagem, por ter iludido adolescentes e até hoje sumir da memória coletiva, antes que a gente consiga entender o que afinal ele estava fazendo ali em primeiro lugar. Porra! Rasta, Deus deixou o sertão sem água para Lula levar a água para o sertão? Evidentemente, né? Nesse momento ele disse, faça-se o Lula. Rasta, quais são as duas tragédias na vida de uma mulher? Não conseguiu o que deseja e conseguiu o que deseja. Rasta, minha namorada só faz reclamar. O que eu faço? Acabe, meu amigo. Reclamar é um esporte que, se ele não for podado radicalmente, ele só cresce. Ninguém precisa aturar a namoradinha reclamona, né? Você só quer uma namoradinha.